Chegamos aí a mais uma live, mais um tempo de bênção, de comunhão virtual. Nossos irmãos chegando aí, glória a Deus pela vida deles. É muito bom, é muito... Pode ser, Roseli, Cristiane, bênção. Rafaela, Juliano e toda a família aí, Kelly, a Solange também já entrou. Muito bom a gente estar junto mais uma vez, mesmo à distância, né? Uma Maria da Paz, Daniel Olinto, muito bom essa turma abençoada. Irmã Almerinda, Deus abençoe, irmã Almerinda. Meu pai tá aí, Pai do Senhor, Kelly, Deus abençoe. Esperar esse minutinho aí, a turma tá entrando, chegando, muito jóia. Eu sempre repito essa sensação que a gente tem quando a gente vai no templo. A Solange estava falando hoje da saudade que tá do ajuntamento, de estarmos juntos e de celebrarmos, de nos reunirmos, de cantarmos, de estar ali presencial, né? Aqui de forma virtual. E como eu disse aí, hoje a nossa reunião ainda é virtual, mas o amor e aquele que nos une, ele é presencial, ele continua, ele é real, ele é verdadeiro e ele continua habitando em nossas vidas, em nossos corações. Pastor Juan Fedusca, Deus abençoe, desde a Argentina. Muito bom tê-lo aqui com a gente, viu? Beijo para toda a igreja aí na Argentina, que Deus abençoe vocês. Muito bom, muito legal ter vocês aqui. A Isaura também está aí, o Gerson da Lúcia. Deixa eu ver, tem mais gente que passou aqui. O Zezão está aí. Mariana, Deus abençoe. Mariana, você, sua família aí, a irmã Cícera, o José, também aí o Davi, Pastor Roberto também aí com a gente, que bênção. O Newton, é muito bom ter vocês, queridos, na oração, porque tudo que a gente faz aqui é na dependência do Senhor, clamando na misericórdia, clamando pela misericórdia dele, dependendo dele, pedindo que a glória de fato seja dele. A Giovana também está aí. Bruna, Deus abençoe, Bruna. Muito bom ter vocês aqui com a gente. O Daniel Santos, o Júnior, né? Para nós é o Júnior. Que legal, muito bom. E que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas, em nossas casas. Essa semana nós tivemos uma semana mista, de muitas situações. Isso vai nos quebrantando, né? A Lucineide, lá de São Paulo, Deus abençoe, viu? Você e toda a turma que está aí. Não sei se a Paulinha, o Alexandre, o Anderson, Kelly, se a turma já chegou por aí. A Lúcia está aí, Deus abençoe. A Eliane do Nego, Belinha, toda essa turma aí. Legal. Denis, seja bem-vindo. Bom, pessoal, nós estamos aí chegando nossos primeiros minutos. A gente vai... Geralmente o pessoal coloca a live, coloca uma música, coloca lá alguma situação, né? Eu prefiro estar aí falando aqui com os nomes, já nessa situação aqui. Já, daqui a pouco nós vamos estar louvando, adorando o Senhor, lendo a palavra de Deus e a nossa leitura, o nosso desejo é que seja uma leitura expositiva, né? Uma leitura que vai trazendo a exposição da vontade de Deus para a nossa vida, né? Luiz também, Débora, Davi, Ana Júlia, Belinha,
Lúcia do Gerson está aí também. Muito bom. Pai do Senhor, Lucineide também, a Cineide, né? Carmesita, Deus abençoe. Eu dependo muito das orações de vocês. Nós dependemos das orações uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, nos dê cada vez mais a manifestação da graça dele em nossas vidas, que nos sustenta, nos guarda, nos protege. Ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso lugar seguro, é o nosso lugar de bênção. Pastor Ricardo Aldi, o Guilherme Aldi, aliás, é o filho, né? Deus abençoe, Guilherme. Beijo no seu coração, na vida do seu pai, da sua família aí, tá bom? Natália. A mãezinha deu uma travadinha aí. Bom, o som tá chegando bem aí em vocês? O Rafa tá aí também. A irmã Ermelinda, Deus abençoe a irmã Ermelinda. O Igor, Deus abençoe aí a Débora Frois. O Guilherme tá aí, não sei se você ouviu. O que está acontecendo com as redes sociais de forma geral é que existem muitas lives, muitas igrejas, a questão de repórteres, a questão jornalística. Agora também começaram a ter as lives dos cantores famosos, né? Então entra uma famosa aí, 3, 4 milhões de acessos. Então, a rede, são muitas e muitas. Isso, Instagram, YouTube, é uma carga assim que eu não sei se a tecnologia no Brasil estava preparada e pronta para receber esse impacto de uma vez. Mas eu não entendo nada disso, é o comentário que eu escuto e a gente acha que seja por aí, né? Mas está dando conta, né? Trava aqui, trava um pouco ali e está dando conta, sim. Vamos ver se a gente chega no... Bom, vamos começar então aqui. Eu queria começar falando... essa semana foi uma semana mista de muitos sentimentos, né? E ela é cheia desses sentimentos. Irmã Inês está aí, Deus abençoe, irmã Inês. Desses sentimentos, né? A gente chora com um de um lado, a gente celebra com o outro, a gente reconhece a graça de Deus no consolo, daquele que está chorando, daquele que está sofrendo. Também reconhecemos a graça de Deus e a bênção de Deus na vida daquele que está celebrando uma conquista, uma bênção, o suprimento. Então, Deus nos cerca por todos os lados e nos abençoa. Terça e quarta-feira, nós tivemos ali uma manifestação, assim, nós nos encantamos com o céu, né? O céu chamou a atenção de todo mundo. Nós, na terça-feira, aquele céu colorido, iluminado, aquela pintura do Criador, aquilo muito lindo, especificamente parece que foi muito mais intenso no estado de São Paulo, e na quarta se repetiu, né? Aquele colorido, aquelas cores, aquele céu. Então nós fomos convidados a olhar para o céu, olhar para cima. E eu quero que isso seja aí que fique marcado isso, que fique marcado no seu e no meu coração, Deus nos chamando para olhar para cima, Deus nos chamando para olhar para o alto. Do alto vem o socorro, do alto vem a ajuda, do alto vem
socorro criador, não é? Irmã Inês dizendo, cheguei, bênção, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Durante essa semana aí, então a gente foi convidado a olhar para o céu, nós somos convidados tivemos a oportunidade de chorar junto, de abraçar, ou mesmo à distância, né, os de perto dentro de casa, e que fique esse toque de Deus para a gente olhar para o céu, né? Olha, de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, ainda que os montes estejam altos, mas os céus estão mais altos, muito mais altos do que tudo, do que todas as coisas. Uma outra coisa, aquele misto que eu estou falando, ontem a irmã Maria Nenzinha está aí, né, fez aniversário, assim como a Poliana, o Genaldo Nego também fez aniversário, e Deus abençoe a vida de vocês aí, todos, e que festa linda, hein, irmã Maria, irmã Nenzinha, que coisa linda foi aquilo. Eu quando vi aquele vídeo lá não me contive, fui às lágrimas, me emocionei muito. Nossa, aqui em casa nos emocionamos muito e ficamos muito felizes, né? A família ali foi muito criativa, encontrou ali uma maneira de demonstrar amor, de tornar o amor visível. Foi muito lindo, parabéns a todos os filhos, a todos vocês. Foi muito lindo, nos emocionou muito. Tenho certeza que ficou aí uma mensagem de amor, de carinho, de cuidado, que a gente possa, todos nós possamos nos espelhar nesses bons e maravilhosos exemplos que nós recebemos, ok? Bom, Nivaldo também está chegando aí. Paz de Jesus, paz de Deus aí, meu querido. Né? A nossa irmã Isabel Tigla, a avó do Rafa, Deus abençoe também. Então nós vamos orar agora, queridos. Vamos orar, em seguida as meninas aqui estarão adorando o Senhor com um cântico. E depois nós estaremos lendo de uma maneira assim, buscando nos expor a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos expõe, né? Então é a exposição daquilo que a palavra está nos dizendo, nos ensinando, e a gente sempre tem falado que a palavra é intérprete da palavra, né? O Espírito de Deus, o autor é o escritor, o autor da palavra e o intérprete da palavra. E da mesma forma também ele é o grande tradutor. No dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado, né? Havia pessoas ali, se eu não me engano, de 16 nações, né? Idiomas diferentes. E o grande milagre que aconteceu ali não foi eles falarem, né? O grande milagre foi todos entenderem no seu próprio idioma, na sua própria língua, na língua materna, as grandezas de Deus. Porque havia um tradutor, havia o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Paráclito, traduzindo. E sempre nós nunca devemos fazer nada sem buscar, sem declarar a nossa dependência, né? A nossa dependência de Deus, nossa dependência do Senhor. Então, à medida que nós vamos nos falando aqui, nós vamos nos falando e que o Espírito de Deus vá traduzindo ao seu coração. Todas as vezes que nós lermos a Escritura, que o Espírito de Deus seja o tradutor, que ele traduza ao seu e ao meu coração a palavra dele, porque quando a palavra é dele, a interpretação é dele e a aplicação é dele, o resultado, a bênção, o fruto, o poder é dele também. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado pelo teu infinito amor, por tua bondade, por tua graça. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Queremos aqui nos humilhar e reconhecer a tua soberania, reconhecer o teu amor, tua bondade, tua misericórdia. Que a razão de nós estarmos vivos é a tua misericórdia, Senhor, é a tua bondade.
tua graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos e irmãs, cada família que está reunido conosco nesse momento, nessa live, nesse tempo onde a tua palavra será lida, onde nossos corações está exposto à tua palavra e a ti, e que seja assim o tempo todo, seja sempre, Senhor, pois tudo está nu e patente, tudo está nu e patente diante do Senhor. Tua palavra é espada de dois gumes que penetra no mais íntimo, na divisão da alma, espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os corações. Não há nada novo diante de ti. Tudo já é. Tudo já é. Por isso, nós nos expomos, Senhor. E nesse tempo em que nós estamos aqui, reunidos, que o teu Espírito aqui e em cada casa, Senhor Deus, esteja aí traduzindo, esteja agindo em cada família, provocando a fé, gerando vida e vida nova, reavivamento familiar, fervor espiritual, fome e sede pela tua palavra, uma nova visão, uma visão nova, Senhor Deus bendito. Ilumina os nossos olhos, tira toda nuvem. Nós te pedimos que seja assim. E que haja um tempo de crescimento e de experiências maravilhosas contigo, Senhor. É o que eu te peço, é o que nós, tua igreja, pedimos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso louvor, a nossa adoração aí com as meninas. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui para juntos nós louvarmos e adorarmos ao Senhor mais uma vez, né? Somente Ele é digno, né? Que todo louvor, toda honra seja dado ao nosso Senhor. E Deus é Deus, né? Independente do que Ele faça ou de fazer, Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a todos vocês. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Eu adoro pelo que Ele é, acho o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Tá tudo ok? Aqui, às vezes eu tô sentindo que tá uma travadinha, não sei. Tá tudo ok aí, gente? Vocês dão um ok pra ver se tá tudo ok, por favor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Nada igual ao seu redor, tudo se faz o seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada pelo teu imenso amor, Pai, pela tua graça sobre cada um de nós. Aleluias. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar.
Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que haja houvesse, ele já é Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Oh, glória a Deus, mais uma vez, né? Vamos para o nosso tempo aqui e, como diz a letra do cântico, né? Deus nos ordenou, nós temos uma ordem de Deus de amá-lo, né? E como que uma mente finita pode compreender aquele que é infinito, aquele que é baixa a tampa aqui, é só baixar, a luz está muito forte, tá bom? Como que uma mente finita pode explicar, pode entender, compreender o que é infinito. Como que o que é finito, temporário, o que é finito, o que é criatura, pode explicar o Criador, o que é eterno. Por isso nós o amamos, por isso nós nos deleitamos nele e nos surpreendemos em seu amor, nos surpreendemos em sua bondade, nos surpreendemos na sua graça, de um Deus tão santo, tão majestoso, tão grande, tão poderoso. Olha para nós e se importa conosco, se importa conosco, a ponto de ir à cruz, dar a sua vida por nós. Nós respondemos em amor e a resposta, o nosso amor a ele é a resposta do amor dele por nós, porque ele nos amou primeiro.
Ele nos amou primeiro. Meus queridos, eu tenho uma palavra, eu tenho orado todas as vezes que a gente vai se encontrar aqui, eu fico, Senhor, o que que o Senhor quer falar? O que que, é, o que que vai ser impactante? O que que é importante para esse momento? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem respostas, ela tem cura, ela tem sustento, ela tem proteção para todas as ocasiões. Em todo tempo nós estamos guardados, protegidos, nós estamos na presença dele e ele vai cuidando de cada um de nós. Ele cuida do indivíduo à coletividade. Ele cuida de um e cuida de todos. E todos nós diante dele é como se estivéssemos só nós diante dele, né? A nossa relação, a nossa intimidade, é isso que nós devemos desenvolver, buscar, crescer, orar, pedir ao Senhor que isso seja cada vez mais. Então, como eu disse no começo, o céu nos convidou a olhar para cima, olhar para Deus. Na quarta-feira eu li um texto de Isaías, que o Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. O Senhor continua no trono, e ao olhar para o alto e buscar a ajuda do alto, o socorro vem do alto, nós desistimos da autoajuda, né? Nós buscamos a ajuda do alto e abrimos mão da autoajuda. Nós já descobrimos, nós não damos conta. É Deus que opera, Deus que realiza, é Ele que cuida, é Ele que pastoreia, e Ele nunca chega atrasado, Ele não é negligente, Ele é maravilhoso, cuidadoso, e nós clamamos, nós temos a cabe a mim e a você a nos curvarmos diante da sabedoria dele e buscar na palavra, na escritura, a sabedoria para a vida, a sabedoria que nos leva a viver de forma que o Senhor aprova, da forma que ele nos direcionou, né? Ele nos deu a palavra entre nós, Jesus Cristo, e em Jesus nós vemos como o homem deve ser, como o homem deve se comportar, o coração que nós devemos ter, o amor com que nós devemos amar, o perdão que devemos exercitar. Em Jesus, nós vemos como Deus quer que o homem seja. E em Jesus, nós vemos como Deus é, em sua perfeição, em sua majestade, em seu amor, sua generosidade, sua bondade, sua graça. Então, em Jesus, nós vemos como Deus é e como o homem deve ser. Dias que o nosso coração é tentado. Satanás, ele não está de quarentena. Não sei se alguém já se deu conta, né? Muitas atividades cessou. A Disney fechou, né? Os templos religiosos do mundo, sejam eles evangélicos ou não, cessaram as reuniões em público, né? As reuniões físicas. Ah, o turismo, muitas atividades no mundo, o mundo não chegou a paralisar 100%, mas houve uma paralisação mundial sem precedentes, né? Ah, os grandes eventos, as negociações bilionárias, cessou, parou tudo. Um monte de coisa cessou, mas algumas coisas continuam. O mundo espiritual, o que acontece ao nosso redor, o invisível que nós não conseguimos enxergar, né? Você, nós estamos aí de quarentena, acessamos nossas atividades, algumas delas, né? Mas Satanás não está de quarentena. Ele continua atacando, ele continua lançando os seus dardos, ele continua lançando aí, mentindo, ele continua atacando. E também a boa notícia é que o Espírito de Deus que em nós habita, como diz o texto de João, aquele que habita em nós, né? Maior é aquele que habita em nós, maior do que o que está no mundo é aquele que habita em nós. Ele também não está de quarentena, nós já lemos esses dias atrás,
é que o Senhor, assim como o Monte Sião está em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. O Senhor está conosco, habitando em nós, né? Continua no seu trono governando, nada fugiu do seu controle, nada pegou ele de surpresa, ele está lá. Mas o nosso coração é bombardeado, o nosso coração é atacado, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, o nosso discernimento. Somos tentados a ler a circunstância, né? E nas circunstâncias ler o amor de Deus, quando não é esse o caminho, né? Nós devemos de Deus, a partir de Deus, do caráter de Deus, da vida de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus mostra e fala a nós vamos medir as circunstâncias pelo amor de Deus, e não o amor de Deus pelas circunstâncias. Eu quero sempre enfatizar isso e repetir isso. E existem algumas coisas que o nosso coração pode se enganar. Então eu quero chamar a atenção de todos vocês, e eu tenho chamado do meu coração, para... É um tempo onde nós somos estimulados à esperança, a ter esperança, a buscar esperança, a alimentar o nosso coração de esperança. E é verdade. A palavra de Deus, a misericórdia do Senhor, a ação do Espírito Santo de Deus, e vai nos direcionando e nos colocando na posição, na direção e arrumando o nosso coração para perceber aquilo que Deus está fazendo e cooperarmos. Somos cooperadores. A obra é de Deus, é Ele que realiza, mas nós somos os cooperadores dele. Então nós vamos trabalhando essas questões, e o nosso coração é bombardeado e tentado, né, por muitas situações adversas, de fazer a leitura do amor de Deus, buscar a esperança e, acima de tudo, promover a esperança, dar esperança. Mas nós temos que estar atentos. Nós somos igreja de Jesus, temos no chão, cabeça no céu, coração em Deus. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. E é possível que nesse momento haja uma venda, um ofertar, haja uma situação de oferecer e toda esperança, ela é falsa quando a palavra de Deus não é a base de sustentação. E a esperança verdadeira, ela só é verdadeira porque ela tem a base de sustentação, ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, o nosso coração fique aí, firme nisso. E há uma situação de, se não estivermos atentos, de sermos enganados, de sermos direcionados, ludibriados, de sermos derrubados por uma falsa esperança. Da mesma forma que eu falo da falsa esperança, eu quero falar da falsa segurança também. E qual que é a falsa segurança? É a segurança na criatura. A segurança verdadeira, a segurança real, é o nosso lugar seguro, a nossa segurança é Jesus Cristo. É estarmos na palavra e a palavra em nós. A segurança, a nossa firmeza, a nossa segurança é tamanha que ainda que matem o nosso corpo, que o nosso corpo mortal seja destruído, nós ainda assim continuamos seguros, porque ainda que morra, viverá, porque ninguém arrebata das minhas mãos, diz o Senhor. Então, eu quero pensar com vocês sobre isso. E a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e ela vai nos orientando, nos corrigindo, nos chamando para perto, dizendo, olha, cuidado. Lembra do GPS? O GPS, a gente vai caminhando, né? Global Position, posicionamento global lá no inglês, né?
E a gente pode dizer também assim, guiados pelo Senhor, GPS. Guiados pelo Senhor. E outro dia eu estava há um bom tempo com um amigo e a gente foi num lugar que a gente nunca tinha ido. E você já deve ter experimentado essa experiência. Você coloca o endereço certinho lá no GPS, se tiver uma boa internet, tiver tudo ok, não tiver nenhum problema técnico, ele é incrível como ele vai dizendo. Você vai caminhando no GPS ali e ele vai dizendo, próxima a 200 metros entre a direita. E aí, a 1 quilômetro você curva suave à esquerda. E ele vai dizendo isso. E aí você vai andando, aí ele fala assim, caminhão quebrado na estrada, no acostamento. A 500 metros tem um caminhão quebrado. Aí você vai andando, 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 e o caminhão está quebrado lá, né? Um buraco na estrada, buracos na pista. Aí você chega lá, a 200 metros, a 500 metros, o buraco está lá. Aí isso a gente vem chamando a atenção, me chamou a atenção e eu dizer, eu quero essa direção do Senhor para mim. O Senhor sabe o meu amanhã. O Senhor sabe o meu e o seu amanhã. Ele sabe, ele direciona. Olha, cuidado. E nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, que testifica o nosso coração. A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. A Bíblia diz assim, na multidão de conselheiros, né? Não é de conselhos, de conselheiros. Nós temos pessoas maduras, nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito de Deus, nós temos tudo para estarmos atentos, né? Então, esse é o direcionamento que o Senhor nos dá. E o Senhor nos adverte o tempo todo. O Senhor nos adverte, Ele nos direciona pela palavra dele. E um tempo como esse, a palavra de Deus ela é esse direcionamento. Então, quando ela vem a nós, o que ela faz? Ela exalta e ela derruba. A palavra, a ação de Deus, né? A Bíblia diz, Deus exalta o que se humilha, né? O que se humilha, o quebrantado de coração. Então a Bíblia tem essa direção. Mas a palavra também diz assim que ele se opõe ao soberbo. Ele se opõe ao orgulhoso. Ele segura lá. Uma outra coisa também que a palavra de Deus nos adverte é duas situações. Uma é a autoconfiança, ou é confiar em si mesmo, confiar nos seus recursos, confiar no seu braço, confiar na sua capacidade, confiar que você sabe, que você tem, que você pode, confiar nos bens. Estou seguro. E a outra, também que ela nos adverte, é o desespero. Então, na mesma situação, uma pessoa pode se vangloriar, porque tem, porque pode, porque sabe, e uma outra pessoa pode se desesperar, porque não tem, porque não sabe, porque não pode. Eu vou repetir, porque eu acho isso muito importante. Então, numa mesma situação, uma pessoa pode se vangloriar, se ensoberbecer, se achar, porque tem, porque sabe e porque pode. E uma outra pessoa, na mesma situação, pode se desesperar, porque não tem, não sabe e não pode. E a palavra de Deus, há uma palavra de Deus para essas duas pessoas, para esses dois corações. E pode ser que essas duas situações aconteçam no mesmo coração. Essa é a guerra. De eu me sentir seguro e eu preciso conferir qual a minha segurança. Qual a razão dessa paz?
Porque eu posso ter fé. E tem uma música aí de um profeta secular, né? Se eu não me engano, acho que é aquela banda Paralamas do Sucesso. Só não se sabe fé em quê, né? Ah, há muitas expressões de fé. E você e eu sabemos. E temos que discernir o que é fé em Deus e o que é confiança nos meus recursos, nas minhas coisas, naquilo que eu sou. Eu não estou falando nada contra ter, contra saber, eu não estou nada com isso. Então, nós podemos ter carros e cavalos, mas a nossa confiança deve ser no Senhor, né? Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção, nós confiaremos e continuaremos confiando no Senhor, ainda que eu tenha um exército de cavalos. A confiança não está neles. É aí onde nós temos que prender o nosso coração em Deus, no Senhor. Que o nosso coração nele, nós vamos saber administrar o exército que ele nos deu. Com o coração em Deus, nós saberemos administrar aquilo que ele revelou a nós, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos. Ele vai nos dar capacidade para administrar de maneira correta, de maneira que louva o Senhor, que traz glória para ele, que produza glória para ele, para o nosso coração, para administrar aquilo que o Senhor deu, Deus. E a nossa mente deve estar muito firme o tempo todo no entendimento assim: eu sou mordomo do Senhor. Nós somos peregrinos da terra, somos mordomos das riquezas de Deus, nós somos despenseiros da despensa de Deus. Então, quando a nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria, a fonte não é Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. E da mesma forma, quando nós nos desejamos, então, que se orgulha porque tem, o outro se desespera porque não tem. Meu querido, o que tem e o que não tem, os dois estão nas mãos do Senhor. Os dois estão nas mãos do Senhor. Os dois têm o mesmo Pai. Os dois têm o mesmo Deus. Os dois têm a mesma palavra, têm a mesma promessa. Não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor tem cuidado de vós. Mateus capítulo 6, lá diz que o Senhor é nosso, ele tem cuidado de nós. Salmo 46 é o nosso socorro bem presente na tribulação, na angústia, seja lá onde for. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Então, nosso coração deve estar guardado nisso. É essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. E eu vou ler o texto, e textos que trabalhem essa questão, para que você e eu estejamos assim. Deus, eu não tenho, não sei e não posso, mas eu estou em Deus. Então eu estou seguro. Eu estou seguro, eu estou suprido. Eu estou bem. E aquele que tem, diz: Senhor, eu tenho porque o Senhor me deu. Eu sei porque o Senhor me mostrou, me revelou. Eu posso porque o Senhor me capacitou. E tudo isso aqui está aqui. Deu outra travadinha, deu uma parada aí. Então, e o que tem, eu tenho porque o Senhor me deu. Eu sei porque o Senhor me revelou e me deu. Eu consigo fazer, eu sou capaz porque o Senhor me capacitou. E tudo isso está para a tua glória e para o teu louvor. Eu sou apenas um mordomo, eu sou apenas um diácono, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um despenseiro, eu sou apenas um serviçal.
Eu sou apenas um garçom que vai servir a tua mesa, Senhor. Que a gente possa andar e caminhar com esse coração. Então, o Senhor nos fala muito sério. Toma cuidado. Toma cuidado, porque ele fala assim, há vários textos, eu não vou entrar por esse caminho, mas ele está dizendo assim, é, ainda que esteja na mais alta estrela, ou que faça sua casa nas montanhas, nos penhascos, ainda que o Senhor diz que há vários textos, em vão, vigia o sentinela, se o Senhor não tiver guardado. Em vão, vaiam, né? O Senhor não foi ele que estiver edificando. Então o Senhor está nos convidando, está nos chamando a atenção a confiar nele. O nosso coração costuma ser enganado e querer colocar a nossa confiança naquilo que não é Deus, ou naquele que não é Deus, ou naquilo que não vem de Deus, ou aquilo que não é provisão de Deus. Isso é engano. Isso é engano. Engano. O Senhor nos convida o tempo todo a confiar nele, ok? Então há segurança que não é segurança, é engano. Então Deus exalta, Deus derruba. Toma cuidado com o perigo da falsa segurança, nem para o desespero e nem para a vanglória, né? E aí é onde eu quero entrar na questão da a falsa esperança, ela gera problemas terríveis. Eu lembro o Gerson Borges, a última vez que ele, a pregação que teve aí no nosso encontro para casais, a palestra de casais, ele citou uma frase que o pessoal, que marcou a gente, né? Ele falou que a decepção é do tamanho da expectativa. Então, qual é a nossa expectativa? Qual é a base da nossa expectativa? Qual é a da nossa expectativa? Qual é a base de verdade da nossa expectativa? Né? Porque quando nós falamos de esperança bíblica, de esperança em Deus, quando nós falamos da esperança viva, né? Quando Deus diz assim, me espera que eu chego, me espera que eu estou vindo, espera que eu estou provendo. Pode esperar, pode ter certeza. É por isso que a gente fala, espera em Deus. O salmista experimentou isso e ele escreveu, né, um salmo, o 34 e o 37, fala dessas verdades. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e descansa nele. Descansa nele. Amém, Mel. Glória a Deus. Então a gente vamos andar por esse caminho, tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo dias em que há seguranças, uma segurança louca, uma segurança doida daquilo que não é Deus. E aí é desastre, é abismo, é fria. E eu queria ler um texto com vocês. Lucas, você pode abrir sua Bíblia aí. Depois tem muitos outros textos. Uau, o nosso tempo aqui já avançou. Lucas capítulo 12, o versículo 13 em diante. Nós temos muitos textos, a gente não vai ter tempo de andar, mas eu acredito, e a gente vai estar citando apenas alguns endereços de textos aqui, que você tenha essa segurança em Deus. Ele é a nossa segurança. Você vai encontrar nos Salmos a experiência do povo de Israel ali, e Davi, o povo de Israel no deserto, muitas situações eles escrevendo assim, de confiar em Deus, de descansar nele, de se refugiar nele. Bom, vamos lá para o texto. Lucas 12, versículo 13, é a parábola daquele rico, e aí na minha tradução aqui, na minha versão, o subtítulo diz o rico tolo. O mal de tudo a questão tudo não é possuir, ter, é confiar, né?
É deixar de confiar em Deus porque tem outras seguranças, outras situações. Vamos lá para o texto. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Então, Jesus está caminhando, tá. Nos evangelhos tem aqueles diálogos, ele é interrompido algumas vezes na sua caminhada, e aquela aglomeração de pessoas. Em várias situações teve esses diálogos. Então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mas Jesus lhe disse, alguém chegou para ele, para Jesus, disse: Jesus, ele tem tanto, fala para ele dividir comigo. Mais ou menos algumas pessoas são assim, né? Acha que porque o outro tem, ele tem a obrigação de te dar. Não é? Não tem, não, né? Ah, o suprimento, a, o Atos 2 ali sim é verdade. Uma ordem de Deus para nós é assim, que não haja necessitados entre vocês. Que ninguém passe fome, não é? Mas não precisa usar o terno Ricardo Almeida. Não precisa, né, usar aquele... Bom, vamos lá. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou. Jesus vem e já dá uma doutrina, já dá um ensino aqui. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Posse. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Eu vou repetir esse texto. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. O cara ganhou muito, prosperou, cresceu. E até aqui está tudo bem, não é? Então ele começou a pensar. Está tudo bem, ele começou a planejar. Cara, ganhou dinheiro, prosperou, a empresa cresceu, aqui no café tem muita abundância. Então ele precisa realmente ter celeiros para guardar, para ter essa situação toda aí. Né? Isso é planejamento, isso é correto. Não tem nada de errado até aqui. Até que disse. Aí aqui é que a casa caiu. A partir daqui é que, vamos lá, secular aí, aqui que o barraco desabou, né? Casa caiu. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Na verdade, é aqui que a coisa pega, né? O versículo 19. Então direi à minha alma. Esse é o grande problema. É o que eu digo para a minha alma. Nós estamos falando aqui sobre o perigo da falsa esperança e da falsa segurança, né? Estar seguro porque tem, porque pode, porque sabe, e também o perigo de estar desesperado porque tem, porque não pode, ou porque não tem, não se sente capaz, não pode. E nós vamos pensar que a nossa segurança de ter o nosso coração firme é que o que tem e o que não tem está no Senhor, está nas mãos dele, o coração deve estar em Cristo. Né? Somos mordomos, peregrinos, né? Nós somos aí despenseiros de Deus, né? Serviçais do Senhor. Olha o versículo 19. Então ele até aqui está tudo ok, fazendo, até que disse, né? Destruir os celeiros, planejamento, a empresa cresceu, ótimo, maravilha até aqui. Aí o versículo 19 diz: então direi a minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aqui é que a casa caiu. O coração dele, a motivação, a confiança.
quem estava dirigindo o coração dele. Esse é o grande problema. E aí o problema maior é que o que ele disse para a alma dele foi reprovado pelo Senhor. O Senhor, aí o versículo 20 diz, mas Deus lhe disse. Mas Deus lhe disse. O versículo 19 começa assim: então direi a minha alma. Aqui está tudo correto. Vamos pensar aqui que o cara trabalhou honestamente, trabalhou duro, levantou cedo, arou o campo, e ele fez tudo correto, investiu direitinho. Deu tudo certo, não tem nada errado aqui o texto. Não tem nada. E aí, pagou o ICMS, a questão fiscal, tá tudo ok, tá tudo certo aqui. O problema começa aí quando ele se divorciou de Deus. Quando ele ignorou a palavra de Deus. A nossa irmã está dando um recado que está travando. Quando eu vejo que está travando, eu dou uma paradinha, espero passar o momento que travou e volto, né? Vamos aqui. Aí o versículo 20. Louco. Louco. Esta noite lhe pedirão sua alma. Falsa segurança de tenho, posso, sei, e ele planejou, e ele fez, e deu tudo certo, não deu nada errado, deu abundância, cresceu mesmo, os celeiros aqui ele está fazendo. O problema é o que Deus disse, você não sabe o dia de amanhã. Você colocou a segurança em tudo isso, e hoje vamos pedir a tua alma. Aquele que pode pedir tua alma, aquele que pode te convidar, aquele que tem a senha. Você está numa fila, ele tem a senha, ele chama o seu número. Esse é o grande. Ignorar Deus, ignorar os desígnios de Deus, ignorar que de fato nós dependemos de Deus, que a nossa vida está fundamentada e nós somos dependentes de Deus. E de tributar glória a Deus, de reconhecer que Ele é o Criador, fornecedor, que Ele é o sustentador. É quando nosso coração se ensoberbece de achar eu tenho. Queridos, que o Senhor nos dê graça de nos arrepender. E a palavra é essa: arrependa-se. Humilha-te diante de Deus. Primeiro momento é desse que se fundamenta numa falsa segurança que não é Deus. E você precisa brigar com o teu coração, porque nossa boca pode dizer, eu confio em Deus, mas confio em Deus porque tem uma retaguarda aí, tem várias situações. Que o Espírito de Deus revele o teu coração. Onde é que está a tua confiança? Onde é que em quem você está confiando? Que o Espírito de Deus nos direcione aí. E aí ele diz no versículo 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmos, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus, ele é rico para si, ele ajunta tesouros para si. E tudo no cristianismo que é para si, voltado para dentro, é idolatria, né? Latreia, ou está voltado para dentro, reflete ao egoísmo, ao orgulho e outras situações. Uma outra situação também, essa é a situação de pôr a confiança, né? E Jesus diz que a raiz do mal é você pôr confiança naquilo que não é Deus. Em quem não é Deus. Nós não podemos pôr nossa confiança lá. E eu quero também dizer que entrar em desespero não reconhecendo de que a provisão vem do Senhor, né? De deixar o medo
tomar posse da nossa agenda, deixar que o medo governe o nosso coração, deixar que o medo dirija os nossos passos, deixar que deixar que o medo roube o nosso culto, deixar que o medo roube a nossa adoração. Isso também não agrada o Senhor, não adora a Deus. Porque a vida de amor lança fora medo. Por que eu estou seguro? Por que eu estou seguro? Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele prometeu cuidar de nós, Ele prometeu suprir. O que Ele vai fazer, eu não sei. Né? Nós cantamos aqui, Deus, se Ele fizer, é porque ele fez por amor. Se Ele não fizer, Ele não fez porque nos ama. Por amor. Né? Eu disse isso na quarta-feira, quero repetir aqui. E alguns textos eu quero ler de maneira rápida, vamos gastar aí mais uns 15 minutos, no máximo, mostrando que a nossa riqueza, ser rico para com Deus. Qual é a riqueza de Deus para nós, querido? O Espírito de Deus habitando em nossas vidas. Então a esperança viva, a esperança verdadeira é aquela que é fundamentada na Escritura, na palavra de Deus. Jesus Cristo é a esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor. E eu quero ler rapidamente aqui alguns textos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler rapidamente alguns versículos que pontuam a questão da esperança em nossas vidas. Porque eu posso trazer uma esperança com base em ciências humanas. Uma esperança com base no eu posso trazer esperança com base em emoção. Eu posso trazer aqui a esperança com base em muitas outras coisas que não funciona. Essa esperança ela é falsa. Ela vai gerar uma decepção, ela vai gerar uma tragédia emocional. Ela vai afundar essa pessoa num abismo existencial que algumas pessoas não conseguem sair de lá. Mas a viva esperança, a esperança verdadeira que é Jesus Cristo, ela nos mantém de pé na guerra. Seja onde for, ela nos preserve. E ainda que esse corpo seja destruído, a nosso espírito, a nossa alma permanece viva em Deus, na presença dele, por toda a eternidade. Somos eternos em Cristo Jesus. Olha aqui, 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nova vida, nos gerou outra vez, nascemos de novo. E aí diz, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E na ressurreição de Jesus, nós fomos ressuscitados. Cristianismo é ressurreição, não é crer em dogmas, é ressurreição. O Senhor nos ressuscitou. Colossenses capítulo 3 diz, vocês que já foram ressuscitados, põem os olhos fixos. Ele nos regenerou, olha o propósito, nos regenerou para uma viva esperança. A esperança é viva. Não é esperança intelectual, não é uma esperança de ciências humanas, de verdades humanas, ou fundamentada nas emoções humanas ou nas coisas humanas. É em Cristo. Olha o que diz 1 Pedro 3,15 ainda. Pelo contrário, ele vai falando de uma situação, eu quero afirmar isso aqui. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Cristo como Senhor do seu coração, governando o seu coração. Dizendo a você, lembra do GPS? Lembra do GPS? Olha, guiando, dirigindo o nosso caminho. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Você tem uma esperança. E as pessoas vão perguntar para você, por que você tem esperança? E você precisa ter Cristo santificado como Senhor no seu coração e estar preparado para responder a todos aqueles que te perguntarem
da esperança que você tem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, nossa esperança. Vou ler aqui de novo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Cristo. Então, se eu tiver qualquer esperança em qualquer outra coisa, eu estou perdido. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança se limita apenas para 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Sabe quem são as pessoas mais infelizes do mundo? São as pessoas que colocam a confiança nas coisas, em outras pessoas, e não, de fato, verdade, é Cristo, a esperança dele. E Cristo sabe quem confia nele. Tudo está nu e patente diante dele. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Está aí a razão da infelicidade de muita gente. Sabe por que a pessoa é infeliz? Porque Cristo não é a esperança. Quando Cristo é a minha esperança, quando Cristo que habita em mim reina, governa, Ele é santificar a Cristo em vossos corações, o nosso Salvador. Os textos que eu acabei de ler. A nossa esperança é Cristo. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. Então, a estes, né, aos seus filhos, os nascidos de novo, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. Que riqueza que é essa? A Bíblia interpreta a Bíblia responde as perguntas que só a Bíblia faz. Só o Evangelho tem as respostas que só o Evangelho pode fazer. Olha o que diz o texto. A riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. A riqueza da glória? Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória? É Cristo habitando em nós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa é a riqueza. Esse é o nosso maior, o único patrimônio. Colocar a confiança em qualquer outra coisa, querido, o tesouro da terra, a ferrugem vai destruir, os ladrões roubam, a traça corrói. Mas se o nosso tesouro está no céu, esse é inviolável. Esse é inviolável. Esse é inviolável. Olha o que diz aqui Filipenses 1:20. Minha ardente expectativa e esperança. Então eu falei da expectativa e da esperança, né? E a frustração, ela é do tamanho da expectativa. Então se eu ponho expectativa em pessoas, se eu ponho expectativa em riqueza, se eu ponho expectativa em coisas temporais, a minha decepção será grande. E o texto lá atrás diz, de Coríntios 15, de 1 Coríntios 15, 19, diz que somos os mais infelizes, os mais miseráveis em outra tradução. Então ele diz assim, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Essa é a nossa expectativa, é essa a nossa esperança, porque nós podemos ter muitas outras esperanças. Queridos, nós não podemos ter outra esperança senão e expectativa, senão a de que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou pela morte. Essa é a riqueza da glória, essa é a esperança e a expectativa. Essa é por isso que essa é a nossa fé que deve ser a nossa fé que devemos viver e torná-la visível. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo.
Tessalonicenses, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Eu pensava em trabalhar mais esses textos, mas eu quero apenas aqui ler e falar de maneira mais rápida, nosso tempo está muito curto. Não, o nosso tempo é o mesmo, né? Que eu já falei o suficiente. 2 Tessalonicenses 2,16. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha o que ele diz. Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus Pai, nos amou, e esse amor não acaba, não termina. Esse amor continua vivo. Romanos 8, 40 e poucos lá, diz que não há nada que nos separe desse amor, do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem a espada, nem o porvir, nem buraco, nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Nos amou e nos deu eterna. Ele nos deu uma consolação que é eterna. Então nós temos consolo. Nós temos consolo para nós. E temos consolo com o consolo com o qual nós recebemos, diz lá 2 Coríntios, acho que no capítulo 4, que com o consolo com o qual nós podemos consolar outros. Nós temos uma riqueza em nós. Nós temos uma riqueza, nós temos um tesouro. E esse tesouro é o Espírito de Deus. Esse tesouro é Deus habitando e governando a nossa vida. Lançando fora o medo, nos capacitando, nos fazendo reconhecer que Ele é o nosso sustento, que Ele é o nosso socorro, que Ele é a nossa vida, que Ele é o nosso consolo. E Ele é a capacidade que vem a nós, que é a capacidade que vem a nós para ser bênção na vida de tantos outros. Então, 2 Tessalonicenses 2,16 diz que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Não é por mérito, não é porque você é bom, não é porque você é bonzinho, não é porque você é o cara, não é porque você é o cara, nem porque você é a mina. Não é. É graça. Não é porque você faz tudo certinho. Oh, eu faço tudo certinho, por isso... Sai desse caminho. Para de acreditar nisso. Graça, bondade, misericórdia. Por quê? Só Deus explica. Só Deus sabe. Né? Aquele canto, porque Jesus me ama. Não tem como explicar. Não é? Nós somos apenas, não sei quem disse isso, né? Eu li de C.S. Lewis. Né? Nós somos mendigos. Dizendo a outros mendigos, onde tem pão. Aí tem mendigo se vangloriando, se ensoberbecendo. Vocês não sabem onde tem pão. Vocês não sabem onde tem pão. Eu sei onde tem pão. Ô, mendigo. Então, tem esses textos aqui. Hoje pela manhã, não tinha nem pensado nos textos que eu vou dizer agora. Eu vou só falar. As duas cartas. Eu vi o Marcelo na sua live pela manhã. Fui muito abençoado pela fala dele de manhã. Então, ele falou ali, ele falou sobre o Sermão da Montanha. E no momento lá, ele citou a carta de Laodiceia e a carta de Esmirna, né? Então, aquela situação da carta de Esmirna, dela entender que é pobre, dela entender que não tem. E o Senhor vem e diz assim: conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, conheço a sua pobreza. Aí ele diz: embora tu és rico. Olha, Esmirna diz assim: eu sou pobre. Lembra o salmista Davi? Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí ele diz assim: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E aí o Senhor diz assim: mas tu és rico. Você pensa tem um tesouro que ninguém que é habitado pelo Espírito Santo tem. Você tem um tesouro, você tem um pai, né? Você não é pagão,
Mateus 6 fala assim, não faça como os pagãos. Os pagãos, o que os pagãos correm atrás? Os pagãos correm atrás de coisas terrenas. Ai, como é que eu vou comer? Como que eu vou beber? Como que eu vou dormir? Como que eu vou me vestir? Tudo isso é uma preocupação. Eu não estou dizendo, não estou negando essa preocupação. Eu estou aqui vestido. Né? Mas não é uma preocupação que vai roubar a minha fé, vai me afastar de Deus, que vai me enclausurar numa prisão de angústia, de amargura, de dor, de revolta. Não, não. Ele fala assim, os pagãos é que o vosso pai sabe do que você precisa. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai brincar de ler poesia. Vai transformar a Bíblia numa poesia. Ou isso é palavra de Deus, ou isso é uma verdade de Deus para o nosso coração. E eu não estou falando de pressionar, não, estou falando de celebrar, de glorificar, de exaltar. Aquela palavra dos israelitas no deserto, chega um momento que ele faz num salmo, ele fala assim, se não fosse o Senhor, estaríamos fritos. Os nossos inimigos nos engoliriam vivos. Né? Então hoje é assim, olha, se não fosse o Senhor eu estaria... Então o Senhor nos dá saúde emocional, o Senhor nos dá uma espiritualidade saudável, o Senhor nos dá vida e vida eterna, eterna consolação. Então a carta de Esmirna, eles estavam lá tendo uma visão de si mesmo, eu sou pobre, não tenho, tinha uma visão humilde, simples, e o Senhor disse assim, embora você é rico, vocês são ricos. E aí eu já falei isso muitas vezes nas nossas reuniões na igreja lá, no salão. E a carta de uma visão de si mesmo. Ela tem uma visão assim, eu sou rico, eu tenho, o versículo 17. Aí você diz, isso aqui é o anjo dizendo, olha, é Jesus Cristo dizendo lá, né? O anjo da igreja de Laodiceia diz isso para eles, escreve isso para eles. E aí coloca assim, você diz que sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Lembra quem são os homens mais infelizes? Se a nossa esperança não é Cristo, se a nossa segurança não está nele, somos os mais infelizes. E ele fala aqui do infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma situação. Então, o que eu quero trabalhar nessas duas cartas é que nós devemos buscar em Deus e conferir os nossos sentimentos com Deus. O que eu penso de mim, eu preciso ouvir de Deus. Porque se eu me olho no espelho e falo assim, você é o cara, você, olha, humilde igual eu não tem. Né? Eu sou o cara, né? Eu me orgulho da minha humildade. Não, um cara que nem eu, você é prudente, você e tal, né? E as outras pessoas podem dizer, não, você, Deus está falando isso de mim? Deus está falando isso. Então eu preciso conferir os meus pensamentos, o meu coração com Deus e a palavra de Deus me confronta. E é a palavra de Deus que me traz para a realidade, me tira da nuvem. Então fica aí essa palavra, eu quero só deixar muito claro isso, né, que nós não devemos nos desesperar, porque não temos, não podemos e não sabemos, né? E nem devemos nos ensoberbecer, devemos colocar a nossa confiança e nos vangloriar por causa da nossa segurança, porque essa segurança ela é falsa. Essa segurança ela é falsa. Em algum momento que o Senhor diz assim, hoje, te pedirão a tua alma. Ou outras coisas podem acontecer, né? Essas coisas nenhuma das coisas assim, não é errado ter. A questão aqui única, fique bem claro na nossa conversa, é confiar no que tem. Ou se desesperar porque não tem. Porque quando eu me desespero porque eu não tenho, minha confiança está naquilo. Então eu estou perdido. Não tenho aquilo, então eu estou perdido. E a minha confiança naquilo, eu tenho aquilo, eu estou seguro. É esse o problema. Né? Se eu tenho aquilo, mas não tenho Deus, não estou em Cristo, Cristo não está em mim, estou perdido.
de que vale ganhar o mundo inteiro, de que vale saber todas as profecias, de que vale saber toda a ciência. Leia lá Coríntios 13. De que vale ter, de que vale. Né? Então ele fala assim, e ali o amor é Deus, Deus é amor. Então se Deus não... Se Deus estiver dando em mim, a minha vida é oca, é vazia, é sem propósito. Bom, terminando aqui isso, quero deixar essa palavra para o seu coração, para essa meditação. Então, a nossa segurança é Cristo, a nossa esperança é Cristo. Amém? Então, deleite-se em Cristo, que o seu coração esteja nele. Pegue toda a sua dor, ansiedade, lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Né? E Ele tem cuidado de nós. Então é no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês. E de uma forma maravilhosa. Você vai falar, Solange? Alguma coisa? Coloca aí nos comentários, né? A gente já está terminando em 5 minutinhos ou antes. Muito bom. Amanhã à noite, né? Às 8 horas da noite, nosso tempo aqui, nosso motivo de oração, tá bom? Vamos lá. Rafael Tigre esteve conosco, Deus abençoe. Lucineide, Nilton, aí você vai pulando e vai falando. Né? Fernando, a Paty, Deus abençoe. Mel, Deus abençoe, Felipe, Mel. né? Deus abençoe, irmã Maria também. Mel participou bastante hoje. Obrigado, Mel. Muito bom a gente estar aqui falando e lendo aqui vocês, o feedback, né, que a gente vai tendo aí. A Selma, minha irmã, Deus abençoe. A Dilson, Selma, Caroline, Deus abençoe. A Giovana Passos, Deus abençoe. Giovana, Adriano. Zezão, também. Roseni. Deus abençoe. Marcelo, meu cunhado, Deus abençoe. Marcelão, Deus abençoe. Arielle, os meninos, Deus abençoe. Pastor Antônio Cordeiro, Deus abençoe você, pastor, sua esposa, sua família. O Kaique, meu sobrinho, Deus abençoe, Cacá. Cláudia, Beto, Deus abençoe vocês. A Emily também, minha sobrinha, Rafael. Deus abençoe. A Rose do Alex, Deus abençoe, Rose. Alex, Deus abençoe vocês. A Maria Denise, acho que é a minha prima lá em Arapiraca. Lá de Arapiraca. Povo lindo. Deus abençoe todos vocês aí, viu? Amém. A Dego, Nilton, Deus abençoe, Dega. Nilton, Deus abençoe vocês. A Maria Socorro Martins, a mãe da Janaína, Deus abençoe, querida. Pastor Edson Timóteo, Deus abençoe, meu querido. Tem a Viviane Deus abençoe, Souza saudade Santos de você. também, aí a Viviane. Viviane do Júnior. Viviane Souza, Deus abençoe. A Diana, Ney, Thalita, Bianca. Deus abençoe, viu? Muito bom tê-la aqui mais uma vez com a gente. Amamos vocês, família muito amada, querida. Muita história, muitas lembranças boas de vocês. E aí, qualquer dia, quem sabe eu apareço em Natal aí, hein? Ali, ó, o Edson Alves Timóteo. Deus abençoe. O pastor amigo, Deus abençoe, queridão. André Pietrucci, Deus abençoe você, André. A Simone Cristina, lá de Mogi Guaçu, Deus abençoe, querida, você. Rogério Santos, Deus abençoe. Ô, Rogério, Deus abençoe. Rogério congregou com a gente um tempo aqui, né, irmão do Roberto. Sim, Deus abençoe, viu, sua vida aí. Sua esposa, Eliana, também, Deus abençoe. A Rosângela Correia, Deus abençoe, querida. Ô, Rosângela, que bom tê-la aqui com a gente também. E a mãe do Júnior, essa Daniel, Deus abençoe, querida, você também. É isso? É isso. Então tá bom. Beijo no coração de todos vocês. Deus Você que chegou abençoe. agora, quiser pegar aí, a gente trabalhou hoje sobre esperança, né? Aí tem a falsa esperança e a esperança verdadeira. A falsa esperança é aquela que não é fundamentada na Escritura. A verdadeira é fundamentada na Escritura e é Cristo Jesus. Também falamos da confiança, né? Cuidado, né, em estar seguro numa falsa confiança e também cuidado por estar desesperado, por não estar numa falsa segurança também. Nossa segurança é Cristo, amém? Estando nele, estamos seguros e firmes. Leia o texto de novo ou reveja aí a nossa live. Que Deus abençoe e até amanhã às 8 da noite. Deus abençoe a todos. Muito, muito bom ter vocês aqui, viu? O Nô também, a Leni, Deus abençoe. O Nodeilson também, lá em Minas Gerais. Cadê aqui? Como é que eu desligo?
Ixi, e agora?